Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que tem como título A Essência da Adoração. O nosso texto base, não é só inspirativo, é o texto base, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 50. Acalme seu coração, traga sua mente para cá, deixe tudo lá fora, você não pode resolver nada enquanto estiver aqui, então deixe nas mãos do Senhor, está muito mais bem cuidado do que nas suas mãos, e coloque a sua atenção e o seu foco na palavra de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. Hoje eu estou meio ruim da garganta e estou com o corpo meio doído, por isso eu estou assim meio fraquinho, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos lá. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Observe, quem convidou Jesus para jantar? Um discípulo dele? Eu estou querendo que vocês acordem, tá? Acordar no sentido de, se ligar no texto. Então a gente começa a ler o texto e lá na metade você vai começar a acompanhar e não vai dar mais tempo. Então a história começa assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Isso já é uma coisa estranha. Um fariseu convidando Jesus para jantar, normalmente eles têm raiva de Jesus. Então fica ligado aí que a história promete. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, atente para isso, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, a mulher já está dentro da casa do fariseu, já aos pés de Jesus. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Jesus estava onde? Sentado à mesa de quem? Do fariseu, na casa do fariseu. Gente, imagina a cena. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los, quem? Os pés de Jesus. E a derramar perfume sobre eles. Sobre quem? Sobre os pés de Jesus. O texto continua. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, observe, ele pensou. Dizer consigo mesmo é quando você pensa, não é quando você fala. Então ele disse consigo, se este homem, ele está falando de Jesus aqui, ele olha para Jesus e pensa, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora, ele fala com desprezo, ele pensa com desprezo. Jesus disse ao fariseu, olha que coisa incrível, o cara pensou, Jesus agora responde o pensamento dele. Jesus disse ao fariseu, Simão não fazia ideia de que Jesus tinha escutado o pensamento dele. Ele pensa isso e Jesus diz, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Olha o bicho como é fingido. Olha como é fingido. Diga, mestre. Mestre o quê, rapaz? Tu estava aí na tua cabeça aí detonando Jesus, dizendo que ele não era profeta. Diga, mestre. Respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Agora Jesus, veja, respondendo ao pensamento do fariseu. O fariseu não faz ideia de que essa história que Jesus vai contar é porque tinha escutado o pensamento dele. Respondendo ao pensamento do fariseu, Jesus vai contar uma parábola. E vocês já sabem o que é parábola. É uma história que Jesus criava para ilustrar uma verdade que ele queria ensinar. É uma ilustração. Então, ele disse, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Agora Jesus começa a parábola. Um homem emprestou dinheiro
a duas pessoas. Atenta, a história que Jesus está contando para o fariseu. Tinha um homem, certamente com muitas posses, e ele emprestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Olha a história, é importante você entender. O homem emprestou dinheiro a quantas pessoas? A um ele emprestou quantas moedas de prata? E ao outro? Olha a diferença. Um ele emprestou 500 moedas, ao outro ele só emprestou 50. Como nenhum, atente para isso que a gente vai precisar disso mais tarde. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, nem o pegou 500, nem o pegou 50, conseguiu lhe pagar. Ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Agora Jesus faz a pergunta para aplicar. Qual deles o amou mais depois disso? Agora Jesus está perguntando ao fariseu, a Simão. Qual desses dois, Simão, amou mais o homem que perdoou a dívida deles, que emprestou o dinheiro e perdoou a dívida? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Ou seja, Simão está dizendo, eu suponho que quem o amou mais foi aquele que pegou 500 moedas emprestadas e não tinha como pagar. Você está certo. Oh, Jesus disse para ele, você está certo, caba bom, né? E ele quase sai voando naquela hora. Disse Jesus, agora chegou a hora da rasteira. Disse Jesus, então voltou-se para a mulher e disse a Simão, olha só, gente, eu não sei se vocês conseguem imaginar a cena, eu estou imaginando a cena, está lá Simão achando que aquela conversa não tinha nada a ver com o que ele tinha pensado. Aí Jesus conta a parábolazinha para ele, quem amou mais? Foi esse, Senhor. Está certo, Simão, você respondeu certo. Aí ele olha para a mulher que estava lá nos pés dele, e Simão estava olhando a cena, né? Cadê? Aqui. Veja essa mulher ajoelhada aqui. Aí Jesus manda ele olhar para a mulher. Ele diz, quando eu entrei em sua casa, aqui o estômago de Simão começa a gelar. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Aqui o Simão já tinha entendido o que estava acontecendo. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, Jesus não estava dizendo, essa mulher é uma santinha, não. Jesus sabia que a mulher tinha aprontado muito. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa, que eram os amigos do fariseu, diziam entre si, cochichando entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecado? Porque, pensa no negócio que os fariseus ficavam doentes, era quando Jesus perdoava os pecados de alguém. Quem é esse para perdoar pecado? Agora eles estão cochichando, quem é esse que anda por aí perdoando pecado? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Jesus não estava nem aí para os fofoqueiros da mesa. Jesus disse, você está perdoada, vá em paz. Amém, queridos? Já poderíamos ir para casa, né? Quando a gente lê o texto assim, você percebe como é diferente quando você lê com cuidado, imaginando a cena, refletindo sobre o que está acontecendo e não simplesmente é isso que eu tento fazer vocês aprenderem para fazer em casa. Qual o contexto aqui? Primeiro é importante a gente lembrar que nos evangelhos, né, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento,
Existem dois relatos semelhantes, onde uma mulher derrama um perfume caro aos pés de Jesus. E é comum as pessoas confundirem e pensarem que são a mesma história, mas a verdade é que não é a mesma história. São duas mulheres distintas em duas ocasiões diferentes. Este relato que nós lemos agora é a mulher pecadora. E esse relato só foi registrado pelo evangelista Lucas, enquanto o outro episódio é relatado pelos outros três evangelhos, em Mateus 26, Marcos 14 e João 12. No outro episódio, da outra mulher, o evangelista João deixa claro que o nome da mulher se chama Maria, era a irmã de Lázaro. Já nesse episódio, acabamos de ler, não é revelado o nome da mulher, mas ela é chamada apenas de mulher pecadora. Pecadora. O que é que isso significa? Para a gente, pecadora só diz que ela cometia pecado. Mas pecadora aqui, no tempo de Jesus, dizia mais do que alguém que comete pecado. Para uma mulher ser rotulada de pecadora, das duas, uma. Ou ela era uma mulher que havia adulterado, traído seu marido, então ela era chamada de mulher pecadora, ou ela era uma prostituta, então era chamada de pecadora. Então, ou essa mulher era uma adúltera, ou essa mulher era uma prostituta. Há quase que um consenso entre os estudiosos, entre os teólogos, que nesse caso trata-se de uma prostituta e não de uma adúltera. Porque provavelmente a adúltera, se era conhecido o adultério, ela já teria sido apedrejada. Porque era isso que acontecia. Lembra daquela outra mulher que Jesus chega e ela está para ser apedrejada? Jesus diz: quem não tem pecado joga. Você sabe dessa história. Era isso que eles faziam com as mulheres que eram pegas em adultério. Então, muito provavelmente, quase certeza, a gente pode dizer que essa mulher, na verdade, era uma prostituta. Queridos, um detalhe aqui é que Lucas diz: uma mulher daquela cidade, uma pecadora daquela cidade. Veja bem, ela foi reconhecida pelo fariseu na hora que entrou na casa, porque numa cidade pequena, todos sabiam quem eram as prostitutas, todos sabiam, era uma mulher pecadora daquela cidade. Querido, que lições nós podemos aprender com essa história fantástica? Vamos aprender 5 lições, espero que você não tenha compromisso para as próximas horas. Primeira lição, olha que lição maravilhosa aqui. Nem todos que convidam Jesus estão realmente abertos para recebê-lo. Observe que a história começa dizendo que o fariseu convidou Jesus para uma refeição na casa dele. Convidou Jesus para ir à casa dele e sentar à mesa dele. Nem todos que convidam Jesus estão realmente abertos para recebê-lo. Tem muita gente supostamente convidando Jesus para entrar em suas vidas, entrar no seu coração, mas não estão dispostos a recebê-lo de verdade como seu Senhor. Muitos estão apenas procurando um bombeiro para apagar os seus incêndios, resolver os seus problemas e pagar as suas contas, curar suas doenças. Outros estão querendo fazer um test drive com Jesus. Vou experimentar se Jesus é tudo o que dizem que Ele é. Esse é mais ou menos o caso do fariseu. Ele queria não fazer um test drive, mas ele queria testar Jesus. Ele estava com a casa aberta, mas com o coração completamente fechado para Cristo. Quando nós lemos o contexto aqui, fica claro que Simão, o fariseu, ele não tinha a intenção de se tornar um discípulo de Jesus e sair dali seguindo Jesus pelo caminho como os outros faziam, quando ele convidou Jesus para entrar na sua casa.
Simão não chamou Jesus para um jantar porque o amava, ou porque gostava da companhia dele, ou porque demonstrava algum tipo de gratidão a Jesus. Ao lermos o relato do texto, fica claro que ele não se deu nem ao trabalho de recepcionar Jesus com dignidade na casa dele, segundo os costumes judaicos daquele tempo, para quando você recebia convidados, ainda mais convidados de honra. O fariseu não providenciou um servo para estar ali à porta e lavar os pés de Jesus e dos discípulos de Jesus, como era um costume, era um ritual entre os judeus, já que as mesas eram baixas e os pés empoeirados das ruas de barro e de terra de Jerusalém ficavam muito sujos e os pés ficavam próximos à mesa. Então era uma tradição, era uma questão, era um ritual entre os judeus lavar os pés, e normalmente tinha, se você era alguém de posses, você tinha um servo à porta para lavar os pés dos seus convidados. Se você era alguém humilde, tinha lá uma vasilha com água para que os convidados lavassem os pés. Mas nem uma coisa nem outra. Porque o fariseu convidou Jesus para a sua casa. Ele nem sequer saudou Jesus com um beijo. Em algumas versões fala ósculo santo, que é o beijo comum do cumprimento dos judeus, de dar um beijo no seu convidado, dar um beijo na testa do seu convidado. Ele também não derramou um pouco de óleo sobre a cabeça daquele convidado como um sinal de respeito e de honra, que era comum se fazer em convidados de honra nas cerimônias quando você convidava alguém. Eram questões da tradição judaica, do costume judaico, que oferecia honra e respeito a quem você convidava. O fariseu não se preocupou com nada disso. Por que então que o fariseu convidou Jesus para ir à sua casa? A intenção dele era literalmente testar Jesus. Será que Jesus é mesmo o profeta poderoso, o Messias que estão dizendo por aí que ele é? Vejam, foi para isso que o fariseu convidou Jesus. Ele queria ver de perto para observá-lo e analisá-lo, para ver se ele era mesmo o profeta que estavam dizendo que ele era, mas que ele, o fariseu, não acreditava. Vocês lembram o que Simão pensou, falou para si mesmo quando a pecadora tocou em Jesus? Lucas 7:39. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, ele parte da premissa de que Jesus não é profeta. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, saberia que ela é uma pecadora. Ele convidou Jesus para a sua casa, mas se manteve longe de Jesus o tempo todo, observando a distância, analisando, julgando cada movimento, procurando provas de que Jesus não era quem as multidões diziam que ele era. Querido, os que vivem apenas uma religiosidade vazia, como aquele fariseu vivia, são exatamente assim. A relação deles com Cristo é uma relação analítica, é uma relação distante, é uma relação fria. Eles estão o tempo todo querendo provar Deus, querendo testar Deus, querendo saber se Deus é quem diz ser, e se Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, e se Deus faz o que dizem que Ele faz. E pensam eles consigo mesmo: se o Senhor existe de fato, então faça isso. Se o Senhor me ama de verdade, então faça aquilo. Se o Senhor de fato me escuta, então impeça que tal coisa aconteça, ou me dê um sinal. E a relação deles com Deus é o tempo todo testando Deus, provando Deus, analisando Deus, como aquele fariseu estava fazendo.
Se ele fosse profeta, ele reconheceria que essa mulher é pecadora e bota ela para correr. Não é profeta coisa nenhuma. E não importa o que Deus já fez por eles, nem o que Deus já fez diante deles, eles nunca se dão por satisfeitos, porque o coração deles está fechado, endurecido, petrificado. O fariseu com certeza já havia testemunhado muitos milagres de Jesus. Ele já tinha ouvido pessoas que haviam sido curadas por Jesus. Ele já tinha visto milagres de Jesus. Se você ler o contexto, você vai ver que ali pouco tempo antes Jesus havia ressuscitado um menino. Mas para o fariseu não era suficiente. Ele queria mais provas. Ele queria analisar mais Jesus um pouco. Ele queria testar mais uma vez. Então ele convida Jesus para ir à sua casa. Ele quer ver de perto, ele quer analisar de perto. Quem sabe, longe das multidões, num ambiente descontraído de um jantar, ele não deixa escapar algum podre. Ele não deixa escapar alguma coisa, um ato falho. E aí eu descubro quem de fato ele é. Então, acontece a cena que nós acabamos de ler. Uma mulher pecadora entra na casa dele, se dirige a Jesus e pior, ela toca em Jesus. Encontrei. O fariseu deve ter comemorado dentro de si. Encontrei a prova que eu queria. O fariseu deve comemorado encontrando a prova que ele procurava de que Jesus não era o verdadeiro profeta que diziam. O fariseu encontrou supostamente a prova de que procurava para comprovar a rejeição que ele já tinha. Eu sabia, ele não é um profeta verdadeiro. Ele não é o Messias. Veja, a cegueira da religiosidade é um mal quase que sem remédio. Para o fariseu, a prova de que Jesus era um falso profeta é que ele acolheu a pecadora ao invés de expulsá-la. Oh, que loucura! Qual foi a grande prova que o fariseu disse? Eu sabia que ele não era profeta. É porque Jesus acolheu a pecadora em vez de expulsá-la. Se ele não expulsou é porque ele não reconheceu. Porque se ele reconhecesse como profeta, ele expulsaria a pecadora. Não tem como convencer um coração fechado. Mas Jesus, em um ato de pura misericórdia, ele dá mais uma chance para o fariseu acreditar. Jesus dá mais uma oportunidade, mais uma prova de que ele era o Messias, o profeta verdadeiro. Jesus mostra a ele que tinha poder para ouvir os pensamentos dele. Lembra da história? Ele pensa lá, ele não é profeta de verdade, não. Aí Jesus diz, Simão, quero conversar com você, quero contar uma história para você. Sim, mestre. E aí Jesus conta a história e revela que ouviu os pensamentos de Simão. Jesus revelou a Simão naquela hora que ele não só conhecia quem era aquela mulher, que Simão achava que Jesus não conhecia, como Jesus revela que também conhecia quem era Simão, o fariseu. Eu sei não só quem era Simão, eu sei quem é você, eu sei o que você está pensando. Essa prova que ele queria, ele disse, se ele fosse profeta, saberia quem era essa mulher. Jesus disse, eu nem sei somente quem é essa mulher, eu sei quem é você também. Mas ele crê? Não, ele não crê. Ele continua cético, porque o pior cego é o que não quer enxergar. Quando uma pessoa está com o coração fechado para Deus, nenhum sinal ou milagre poderá convencê-la.
Se acontecer um milagre diante dos olhos dela, ela vai encontrar uma desculpa para dizer que não foi um milagre, não foi Deus, foi o acaso, foi sorte. Olha só essa passagem em Mateus capítulo 12, versículo 38 e 39. Alguns dos mestres da lei e fariseus, ou seja, pessoas do mesmo grupo do Simão, vieram a Jesus e disseram: olha o que é que os fariseus estavam sempre querendo. Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. A mesma coisa que o Simão fariseu estava querendo, esses mestres fariseus estavam querendo. Queremos mais um sinal, e mais um sinal, e mais uma prova. Ora, Jesus já tinha ressuscitado morto, Jesus já tinha curado enfermos, Jesus já tinha expulsado demônios, Jesus já tinha feito de tudo. Eles tinham, mas nós queremos mais um sinal da tua autoridade. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal lhes darei será o do profeta Jonas. Presta atenção. Os fariseus chegam para Jesus e dizem: queremos mais um sinal para a gente acreditar no Senhor. Jesus já sabe quem são os fariseus e os chefes da lei, os líderes religiosos, povo de coração fechado. Jesus sabia, podia fazer o milagre que fosse, o sinal que fosse, eles iam continuar duvidando. Aí Jesus disse: nenhum sinal mais será dado a vocês, geração incrédula e adúltera, a não ser um sinal que ainda será dado a vocês. Qual o sinal? O sinal de Jonas, do profeta Jonas. Que sinal é esse? O que é que Jonas tem a ver com Jesus? Qual era o sinal de que Jesus se referia? Porque o profeta Jonas, ele foi engolido pelo grande peixe, e ao terceiro dia ele foi vomitado, ao terceiro dia ele é devolvido à vida. E Jesus, ele foi engolido pela morte, sepultado, e ao terceiro dia seria ressuscitado pelo Pai. Esse é o sinal do profeta Jonas. Jesus está dizendo: a vocês será dado mais um sinal. É o sinal da minha morte e da minha ressurreição. Mas a gente já sabe o que aconteceu com esse sinal, né? Os fariseus continuaram sem acreditar em Jesus. Vocês lembram? A gente falou sobre isso no domingo de Páscoa. Os fariseus falaram com Pilatos para colocarem soldados vigiando o túmulo, dizendo: bote soldados aí para ver se os discípulos dele não vêm roubar o corpo e inventar que ele ressuscitou, que ele estava com essa conversa de ressuscitar. E aí os soldados ficam lá e acontece o quê? O anjo chega brilhando como um relâmpago, os soldados começam a bater as canelas no outro, tremendo de medo, desmaiam. O anjo rola a pedra do sepulcro, as Marias chegam e dizem: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, tal. Os soldados acordam apavorados e vão contar para quem? Para os fariseus. O que? Ele ressuscitou mesmo, apareceu um anjo. E o que é que os fariseus fizeram? Agora nós acreditamos que Jesus era o Senhor. Não. O que é que eles fazem? Vamos pagar vocês para vocês mentirem. Digam que foi o discípulo dele que roubaram enquanto vocês estavam dormindo. Veja, quando você tem um coração endurecido, não há sinal que faça você acreditar. Os soldados foram dizer a eles o que tinha acontecido. Houve uma ressurreição, um anjo apareceu, a gente desmaiou. E eles disseram: parece que eles não disseram nada. Parece que os soldados disseram: não, vamos arrumar um jeito aqui de a gente encobrir essa verdade. Em vez deles crerem, eles encobriram a verdade. Quando alguém tem um coração fechado como o do fariseu, nenhum sinal ou milagre pode convencê-lo. Nem mesmo o milagre de Jesus mostrando que sabia dos pensamentos dele, nem o milagre de Jesus transformando a vida daquela mulher dentro da casa dele. Olha o tamanho do milagre que Deus estava fazendo diante dele, dentro da casa dele. Jesus estava transformando uma prostituta em uma mulher santa,
dentro da casa de Simão, mas isso não foi suficiente para ele crer. Talvez você esteja como o fariseu. Jesus entrou já dentro da sua casa. Sim, ele já entrou dentro da sua casa. Ele está transformando a vida de alguém dentro da sua casa. Talvez o seu cônjuge, talvez o seu filho, talvez os seus pais. Você olha para o seu familiar e você vê que algo está errado, no bom sentido. Não pode, essa pessoa está mudando. Não pode, meu pai era um cachaceiro, agora ele não bebe mais. Não pode, meu pai batia na minha mãe, agora ele não bate mais. Não pode, o meu irmão era um vagabundo, agora ele é um trabalhador. Tem alguém sendo transformado dentro da sua casa por Jesus, mas você continua com o coração fechado, endurecido, sem acreditar que Ele é o Messias. Querido, nem todos que convidam Jesus estão realmente abertos para Ele. Espero que seja você aquele que vai convidá-lo, mas para recebê-lo de fato. Segunda lição: as boas obras sem amor e sem fé não têm valor algum para Deus. As boas obras, as coisas que você faz, as boas ações, se não forem motivadas pelo amor e pela fé, não tem valor algum para Deus. Veja, o ato daquela mulher pecadora foi lindo. A sua oferta daquele perfume raro, caríssimo, foi uma oferta grandiosa. Mas o que moveu Jesus para perdoá-la e salvá-la foi a fé dela e não as suas obras. Lucas capítulo 7, versículo 50. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Jesus não disse: a sua oferta a salvou, como muita gente anda dizendo por aí. A sua oferta a salvou, o seu dízimo a salvou. Não, a sua fé a salvou. A oferta daquela mulher, o gesto daquela mulher, só teve valia porque foi movido pelo amor e pela fé. Então Jesus não disse: suas obras te salvaram, ou a sua doação te salvou, mas a tua fé te salvou. Veja, obras por obras, Simão fariseu também tinha as obras dele. Ora, afinal ele convidou Jesus, ele abriu a sua casa e ele bancou o jantar. Concorda comigo? Obra por obra, o Simão fariseu também tinha as dele. Ele também deu a oferta dele, ele bancou o jantar. Ele também tinha as obras dele, ele abriu a casa dele para receber não só Jesus, mas quem vinha com Jesus também entrou. O fariseu foi capaz de fazer boas obras, sim. Ele foi capaz de dar uma oferta generosa, sim. Mas ele não foi capaz de dar o seu coração, nem a sua alma para Jesus. Os que vivem a religiosidade vazia dos fariseus são assim. Eles são ótimos em promover eventos, mas são incapazes de promover adoração. O fariseu promoveu um grande evento, um grande banquete, um grande jantar, mas foi a pecadora que promoveu a adoração naquela noite. Jesus não se impressionou com o evento promovido pelo fariseu. Ele não levou em conta as obras, as boas obras do fariseu. Não. Jesus não elogiou o convite que o fariseu fez, Jesus não elogiou o banquete que ele patrocinou, mas Jesus o repreendeu pelo beijo que ele não deu,
pelos pés que ele não lavou e pelo óleo que ele não derramou na sua cabeça. Jesus está sendo ingrato aqui? Não tem a ver com ingratidão. Sabe por quê? Porque as coisas que o fariseu deixou de fazer eram justamente as que demonstravam amor e fé, e ele não fez. O beijo era o símbolo do afeto e do amor que o fariseu não tinha, por isso ele não deu o beijo. O lava-pés era o símbolo da humildade e submissão que o fariseu não tinha, por isso ele não fez. E o óleo na cabeça era o símbolo da reverência, do respeito e da honra que o fariseu não deu a Jesus, porque não tinha. Um evento, um jantar, uma boa obra, qualquer fariseu arrogante pode fazer. Mas beijá-lo, lavar os seus pés e ungir a sua cabeça, só um adorador poderia fazer. O que o fariseu ofereceu não tocou o coração de Jesus, porque eram só obras vazias, sem amor e sem fé. Por outro lado, nós temos uma mulher prostituta, pecadora, que não tinha uma casa bonita, nem tinha um banquete para oferecer para Jesus, mas oferece tudo que o fariseu não foi capaz de oferecer: amor, fé, honra, submissão. As obras da mulher tiveram um valor para Jesus, porque elas foram regadas com lágrimas, motivadas pelo amor e movidas pela fé. Entenda, as boas obras são importantíssimas, eu não estou dizendo o contrário, mas elas são importantíssimas quando elas são feitas com amor e fé. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ele diz assim: se desse tudo que eu tenho aos pobres, isso é o que? Boas obras. E até entregasse o meu corpo para ser queimado, isso é o que? Boas obras. E não tivesse amor, de nada me adiantaria. E se você ler o capítulo 13 inteiro de 1 Coríntios, você vai ver que é assim. Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tivesse amor, não valeria nada. Se eu fizesse isso e aquilo, não tivesse amor, não valeria nada, não valeria nada, não valeria nada, se não tiver amor. E sabe qual é a questão principal aqui? É que Deus sabe quando tem ou não tem amor. Eu não sei. Eu não sei se quando você vem e entrega uma oferta, eu não sei se tem amor e fé ou não tem. Eu não sei se quando você ajuda o seu irmão, você está fazendo com base no amor e na fé. Eu não sei, porque eu não posso sondar o teu coração. Mas sabe qual é o X da questão? É que Deus sabe. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Então com Jesus é assim, querido. Ou você entrega algo de coração, movido pelo amor e pela fé, ou é melhor você nem entregar nada, porque você não pode enganar Ele. Terceiro princípio, terceira lição que vamos aprender hoje: o verdadeiro adorador não depende do ambiente ou das circunstâncias para adorar a Deus de verdade. O verdadeiro adorador não depende do ambiente ou das circunstâncias para adorar a Deus de verdade. Aquela mulher pecadora, ela era mulher e prostituta. Ela não poderia estar em lugar pior, em circunstâncias piores do que aquela. Ela era mulher. E ela estava no meio de um monte de homens, numa cultura em que as mulheres eram deixadas em segundo plano. Naquela cultura, se os homens estavam na refeição, as mulheres ficavam de fora para vir depois.
As mulheres e as crianças nem contados eram. Então ela era uma mulher no meio de homens. Mas pior, mais do que isso, ela era uma prostituta, uma pecadora na casa de um fariseu santarrão. Tinha como piorar? Tem como piorar essa situação para essa mulher? Não. Uma mulher prostituta na casa de um fariseu santarrão. O dono da casa, Simão fariseu, não a expulsou imediatamente. Sabe por quê? Porque ele esperou para ver a reação de Jesus, se Jesus ia reconhecê-la e expulsá-la. Ela não era bem-vinda naquela casa. Não pelo dono da casa, mas mesmo diante da hostilidade daquele ambiente. Ora, ela era uma prostituta daquela cidade pequena, todos ali, não só o Simão, todos sabiam quem era aquela mulher. Então, mesmo diante de tanta hostilidade, discriminação, rejeição, ódio, ela conseguiu focar no alvo da sua adoração, que era Jesus. Na verdade, é mais do que isso. Não é que ela se esforçou para não enxergar tudo ao seu redor e se esforçou para ignorar tudo e focar em Jesus. Não é isso. Não se trata disso. Eu entendo aqui que naquele momento ela não conseguia ver mais nada além de Cristo. Não é que ela se esforçou para ignorar o fariseu, os olhares tortos, os cochichos, não. Ela entrou ali e ela só via uma coisa, ela só via uma pessoa, ela só via Jesus. Porque ela saiu naquele dia de casa para isso. Foi para isso. Ela ouviu falar que Jesus estava ali, ela saiu para isso. Ela entrou naquela casa para ter um encontro com Jesus. E essa é a essência da adoração. Ela estava determinada a ter um encontro com Jesus e nada nem ninguém poderia impedi-la. Tem pessoas que só podem adorar a Deus se tudo à sua volta estiver favorável. Você conhece alguém assim? Que só é capaz de adorar a Deus se tudo à sua volta estiver favorável? Se tiver com saúde, todo mundo em casa, se todas as contas estiverem em dia, se o dinheiro estiver no bolso, se os armários estiverem cheios, se os filhos estiverem obedecendo. Quando a mulher, uma outra mulher, não essa, mas outra também que tinha uma fama também contestada, a mulher samaritana, aquela que encontrou com Jesus no poço. Quando a mulher samaritana perguntou a Jesus: Senhor, qual o lugar certo, o ambiente certo para adorar? É aqui em Samaria, no monte, ou é lá no templo em Jerusalém? O que foi que Jesus disse para ela? João 4, não está aí, né? João 4, 24, Jesus diz assim: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está dizendo, não interessa o lugar, minha filha, não interessa a circunstância, o prédio, o que interessa é a atitude do seu coração, que você adore em Espírito e em verdade. A mulher pecadora saiu de casa determinada para ter um encontro com Jesus. Foi isso que fez a diferença. Eu pergunto, qual foi a sua intenção, qual era a sua expectativa quando você saiu de casa para vir a esse lugar hoje? Aquela mulher saiu de casa e foi na casa de um troço. Um cara que odiava Jesus, estava se fingindo de bonzinho, chamando Jesus de mestre, uma cobra. E ela sabia que ia ser rejeitada, ela sabia que a recepção não ia ter uma pessoa com a camisa verde limão dizendo boa noite, seja bem-vindo. Não.
ia ter um fariseu olhando para ela dizendo assim: prostituta, adúltera. Ela saiu de casa para ir lá, naquele ambiente. Aí Jesus está lá, eu vou lá encontrar com ele. Qual foi a sua expectativa quando você saiu de casa hoje? Você veio aqui para participar de um evento? Você veio aqui para assistir um culto? Ou você veio aqui para adorar a Deus e se derramar aos pés dele? É isso que você tem que pensar, não só hoje, mas sempre que você vem. Nós estamos num ambiente totalmente favorável para a adoração, onde quase tudo aqui, foi pensado para nos ajudar nesse momento. O som, a luz, a música, a palavra, a recepção, a climatização. Poderia ser melhor? Poderia, mas talvez você dormisse, Mas mesmo assim, muitas vezes nós saímos daqui sem adorar. Nós viemos a esse lugar, nós ficamos nesse lugar e nós saímos sem adorar. Nós saímos sem ter encontrado com Jesus, sem ter ouvido sua palavra aqui, no coração, sem ter sentido a presença, sem termos tocado nele, que é mais importante, sem termos nos quebrantado da presença dele, sem termos derramado uma lágrima na presença do Senhor. Há quanto tempo você não derrama uma lágrima na presença do Senhor? Não estou falando só aqui no domingo, não. É na presença dele mesmo. Aquela mulher derramou tantas lágrimas que lavou os pés de Jesus. Por que que isso acontece, queridos? Por várias razões, é claro. Mas uma delas é porque nós precisamos que tudo esteja perfeito para conseguirmos nos concentrar em Jesus. Eu estou falando de mim. Se servir para você, você usa, mas eu estou falando de mim. A gente precisa que tudo esteja perfeito para a gente conseguir se concentrar em Jesus. O som tem que estar perfeito, a luz tem que estar perfeita, a banda tem que ser perfeita, o repertório da noite tem que ter sido perfeito, o tema da mensagem tem que ter sido perfeito, o desempenho do pastor tem que ter sido perfeito, o ar-condicionado tem que estar na temperatura perfeita. Senão, eu não consigo me concentrar em Jesus, eu não consigo adorar, eu não consigo me concentrar na mensagem, eu não consigo tocar no Senhor, eu não consigo percebê-lo, nem ouvi-lo. Nós somos o oposto daquela mulher. Ela não conseguia ver nada além de Jesus. Nós parece que não conseguimos, nós conseguimos ver tudo, menos Jesus. A gente consegue ver tudo que está errado, tudo que não está perfeito. A gente só não consegue ver Jesus, o que é perfeito. O nosso problema é que nós não saímos de casa com a mesma intenção, com a mesma expectativa que aquela mulher saiu de casa. Ela saiu de casa naquele dia para ter um encontro com Jesus. Nós saímos de casa para cumprirmos um ritual religioso, uma agenda religiosa dominical. E se de repente tudo estiver perfeito, talvez, quem saiba, eu posso ter um encontro com Deus. Eu posso ser tocado. Mas normalmente não é isso que acontece. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus está sempre acessível para todos. Jesus está sempre acessível para o pecador. Mas para o pecador quebrantado, arrependido, sedento, como aquela mulher,
Independente do ambiente, independente do momento, independente do lugar, Jesus está sempre acessível para um pecador quebrantado, arrependido e sedento por Ele. Era um lugar estranho para ela, era a hora do jantar para Ele, mas Ele a recebeu e a acolheu e ela adorou. Literalmente, o adorou. Qualquer hora é hora e qualquer lugar é lugar para se buscar a Deus e para se ter um encontro com Ele. Então, querido, aprenda essa lição. O verdadeiro adorador não se limita pelo ambiente, pelo lugar ou pelas circunstâncias. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Quarta lição. A verdadeira conversão transforma tudo o que temos em instrumentos de adoração. O milagre que nós vimos ali foi o milagre do novo nascimento. Aquela mulher se tornou uma nova criatura diante dos olhos de todos ali. E a verdadeira conversão, que é essa mudança de vida que Jesus causa naqueles que o buscam, ela transforma tudo o que temos e o que somos em instrumentos de adoração. Conversão é você pegar tudo que você é e tudo que você tem e usar para adorar a Deus. Inclusive as coisas que você antes usava para pecar, você pode usar agora para adorar. A conversão daquela mulher não foi uma conversão superficial, como nós vimos com muitos nos nossos dias. Pessoas que afirmam terem encontrado com Jesus, terem se convertido, chamam Jesus de mestre, mas o seu corpo, os seus olhos, seus bens, sua roupa, seu trabalho, seu comportamento não refletem uma mudança de vida verdadeira. E eles dizem: Deus se importa só com o coração. Mas a mudança do coração reflete em todas as áreas da sua vida. Aquela mulher transformou ferramentas de pecado em instrumentos de adoração. Os olhos daquela mulher se converteram naquela hora. Antes, os olhos eram usados como forma maliciosa para se insinuar e conquistar os homens. Mas desde que ela entrou na casa do Simão, os olhos dela tinham um foco: Jesus. E depois os olhos dela choraram e lavaram os pés de Jesus. Os cabelos daquela mulher também se converteram. Sim, a mulher judaica, ela tinha como princípio manter os seus cabelos sempre amarrados ou cobertos, porque o cabelo solto era um símbolo de sensualidade. E uma mulher só soltava os seus cabelos para o seu marido em particular, no secreto. As prostitutas, elas costumavam ter cabelo longo e bem cuidado, e costumavam andar com o cabelo solto, porque era sua arma de sedução para os homens. Quando ela entra na casa de Simão e chega aos pés de Jesus, o seu cabelo se transforma em um instrumento de adoração. Observe, o cabelo que tinha que estar sempre muito bem cuidado, muito bem hidratado para seduzir, agora é usado como toalha para enxugar os pés de Jesus. Eu não preciso mais de um cabelo para seduzir homem nenhum, porque eu encontrei Jesus. Agora o meu cabelo é usado para lavar, para enxugar os pés de Jesus. Queridos, seus lábios também se converteram. Seus beijos antes eram usados para fidelizar os seus clientes. Agora os seus beijos foram consagrados para beijar os pés de Jesus. Conversão completa. E o que dizer do perfume caríssimo e raro que ela trouxe? Agora o que ela tem também pertence ao Senhor. Sabe, era comum, estudando sobre o contexto, eu descobri que era comum as prostitutas do tempo de Jesus, elas usarem um colar com um pingente,
E esse pingente era como se fosse um pequeno recipientezinho que cabia uma gota de perfume. O perfume era algo caríssimo. Um perfume como esse aqui era um ano de trabalho, de diárias de trabalho. E para uma prostituta o perfume era uma ferramenta de trabalho. Então normalmente quando ela saía de casa, ela colocava uma gota do seu perfume naquele pingente. E ela iria usar aquela gota com um homem que pagasse para ela. E aquele perfume era para agradar o homem, para que ele voltasse outras vezes, fidelizar o cliente. Aquela mulher naquele dia saiu de casa decidida. Por isso aí, pastor, como é que você sabe que ela saiu de casa decidida a encontrar com Jesus e a mudar de vida? Porque naquele dia ela não levou uma gota do perfume. Ela saiu de casa sabendo que não ia mais precisar daquele perfume para seduzir homem nenhum. Ela levou todo o perfume com ela. E ela derramou todo o perfume nos pés de Jesus. Ela estava dizendo: a minha vida pregressa, a minha vida de prostituição acaba aqui. A minha vida de pecado acaba aqui. Os meus cabelos não são mais para seduzir ninguém, vai enxugar os teus pés. Os meus lábios vão beijar os teus pés. E todo o perfume que eu tenho derramo e consagro ao Senhor. Transformação completa de vida naquela hora. Então ela não leva apenas uma gota, ela leva o frasco inteiro. Eu pergunto: você se converteu? Faça como o fariseu, responda só em pensamento. Eu não sou Jesus, então eu não vou ler. Eu não vou ler os seus pensamentos. Você se converteu? Você se arrependeu da forma como você vivia antes de se converter? Você teve um encontro verdadeiro com Jesus? Agora, olhe para as transformações que aconteceram. Elas aconteceram? Essa transformação atingiu todas as áreas da sua vida? Ou você é que nem um gato, tem 7 vidas? Tem a vida espiritual, a vida profissional, a vida sentimental, a vida emocional, a vida não sei o quê. E aí Jesus só cuida da vida espiritual. Faz sentido não? Deixe que Jesus transforme tudo que você é e tudo que você tem em instrumentos de adoração. É isso que significa a verdadeira conversão. Olhe para a sua vida, para a sua, não olhe para mais ninguém, olhe para a sua vida. A sua conversão afetou os seus lábios, o que você fala, ou você ainda continua com boca suja? Você é crente, mas quando você vai no trânsito, você cospe maribondo. Você é crente, mas quando se aborrece em casa com seus filhos, você diz palavrão e xinga eles. Você é crente, mas quando quebra um copo dentro de casa, a sua boca, que é usada para adorar, é usada para amaldiçoar, para xingar, para fazer um monte de coisas absurdas. Quando você discute com a sua esposa ou com o seu esposo, vocês falam palavras terríveis um para o outro. E a conversão dos lábios não aconteceu, não? O seu guarda-roupa se converteu junto com você? Agora vai doer, né? O seu guarda-roupa se converteu junto com você? Ou você ainda continua se vestindo como se vestia antes de se converter? Eu acho que não tem, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Você se converteu, mas você continua se vestindo de uma forma a despertar olhares maliciosos. Você continua exibindo o seu corpo para quem não devia exibir. Isso não é religiosidade, isso é
Regeneração. Começa aqui no coração. Você já viu aqui alguma lista aqui na Ibavim, alguma lista de roupas proibidas? Não tem. Por quê? É porque a gente acha que você pode usar qualquer coisa? Não. É porque a gente crê que a mudança começa por dentro e ela termina chegando lá de fora. Não é que não precisa mudar do lado de fora, não. É porque a gente espera que a mudança verdadeira começa dentro e ela chega, alcance o lado de fora. Então olhe para a sua vida, olhe para todos os aspectos da sua vida, veja se teve transformação. Se não, volta lá nos pés de Jesus, porque aconteceu alguma coisa na primeira vez que não deu certo. E não foi por causa de Jesus não, viu? E quinta e última lição de hoje. A gratidão é o combustível da verdadeira adoração. A gratidão é o combustível da verdadeira adoração. Lucas capítulo 7, versículo 47. Eu te digo, Jesus dizendo para o Simão, né? Os pecados dela, que são muitos, Jesus não passa pano. Jesus está dizendo, eu sei quem essa criatura é. Eu sei as coisas que ela aprontou. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Ou seja, ela também sabe que aprontou muito. Mas a pessoa quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Ficou claro, Jesus colocou a mulher pecadora e o Simão fariseu dentro da parábola. Você já tinha pego isso, né? Claro, vou só falar para uns 3 aqui que não pegaram isso ainda. Mas a mulher pecadora foi retratada na parábola por aquela pessoa que recebeu 500 moedas de prata emprestada e não conseguiu pagar. E o Simão, o fariseu, foi retratado por aquele que pegou 50 só, mas também não conseguiu pagar. A mulher, aquela que tinha uma dívida muito grande, porque ela foi na bagaça mesmo, ela estava lá na zona. E ela, quando foi perdoada, ela se derramou de gratidão. O Simão era aquele que pegou só 50 moedas, sabe? Ele andou aprontando, mas ele não foi lá na bagaça como ela foi. Então ele nutria gratidão a Deus, porque ele achava, afinal de contas, a minha dívida não era tão grande assim, eu era uma pessoa boa, né? É disso que Jesus está falando. Quanto maior a dívida, ou quanto maior a consciência da dívida, maior a gratidão, maior a adoração. O fariseu se achava bom e justo, por isso ele não nutria por Jesus gratidão, nem sentia por ele amor, e por isso não o adorou. Foi por isso que ele não o beijou, foi por isso que ele não lavou seus pés, foi por isso que ele não derramou óleo sobre sua cabeça. Já a prostituta, por se achar uma miserável pecadora, devedora, por reconhecer que tinha uma dívida imensa com Deus, ela nutria por Jesus imenso sentimento de gratidão. Por isso ela o amava de forma radical, exagerada, apaixonada, como ela demonstrou. Então o segredo para ser e se manter como verdadeiro adorador é não esquecer do tamanho da dívida que você tinha com Deus quando Ele te perdoou. A gente tem uma amnésia incrível. Os pecados do meu passado, eles realmente não devem trazer mais culpa sobre mim, mas os pecados do meu passado devem trazer gratidão sobre mim, porque Jesus me perdoou e me resgatou. Se eu esquecer da dívida que Ele perdoou, eu começo a ficar orgulhoso, eu começo a ser ingrato, eu começo a cobrar Jesus como se Ele me devesse alguma coisa. É isso que muita gente faz. Querido, atente para um detalhe importante na parábola que Jesus contou a Simão, o fariseu. Embora a dívida de um dos devedores fosse bem menor do que a do outro,
Um devia 50, o outro devia 500 moedas. Na parábola, ambos não tinham como pagar. Jesus deixou isso claro. Aqui eu quero que você atente para isso. E havia duas dívidas ali. Uma enorme, uma parecia não era tão grande, mas Jesus diz: nenhum dos dois tinha como pagar. As duas dívidas eram impagáveis para aqueles devedores. Agora preste atenção que eu vou aplicar isso. Você pode nunca ter roubado, você pode nunca ter assaltado, você pode nunca ter estuprado, você pode nunca ter matado, e provavelmente você nunca fez nenhuma dessas coisas. Provavelmente ninguém nesse auditório fez alguma dessas coisas que eu citei até agora. É muito provável que aqui não tenha nenhum estuprador, que aqui não tenha nenhum assassino. É muito provável que nesse auditório não tenha nenhum assaltante, alguém que já assaltou. É muito provável que aqui ninguém tenha feito nada disso. É muito provável que aqui não tenha ninguém, é provável que aqui não tenha ninguém que é prostituta ou garoto de programa. É muito provável. Não. Ou seja, é muito provável que nós estejamos no meio de uma esmagadora maioria de devedores de 50 moedas de prata e não de 500 moedas de prata. Captaram? Mas com certeza você já mentiu. Tenho certeza que você já mentiu. Assim como eu, você já mentiu. Eu tenho certeza que você já cobiçou o que não era seu, ou quem não era seu. Eu tenho certeza que você já invejou, você já desrespeitou seus pais, você já guardou mágoa no seu coração, você já sentiu ódio, talvez esteja sentindo agora por alguém. Viu? E se você sabe quais são as consequências eternas desses pecados que você com certeza cometeu, a mesma consequência daqueles outros que você não cometeu. Agora complicou, não é? É. Aí que está a questão. É aí que está a questão. Tanto faz você ser devedor de 50 moedas como de 500 moedas. Tanto faz você ter ido lá no lamaçal, na bagaça igual a prostituta, ou você ser um santarrão como o fariseu. Você tem uma conta que não pode pagar. Romanos capítulo 6, versículo 23. Você já me ouviu ler esse texto umas 1000 vezes aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, pecado, não diz o salário da prostituição, não. O salário do pecado é a morte. Todo pecado resulta em morte, morte eterna, morte espiritual, afastamento completo de Deus por toda a eternidade, morte. Não apenas os pecados considerados por nós mais graves, todo pecado. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados. Jesus não levou uma chicotada pelos mentirosos, uma cuspida pelos fofoqueiros e foi crucificado pelos estupradores. Não, ele foi crucificado por todos, para perdão de todos os pecados. Cada pecado custou o sangue de Jesus. Não importa se seus pecados são muitos ou poucos, se são graves ou leves, e leves aqui está entre aspas. Querido, você, diga isso para a pessoa que está ao seu lado para ver se ela acorda. Diga assim: você não pode pagar pelos seus pecados. Diga aí. Você entendeu isso? Não importa se os seus pecados são graves ou se eles são, na sua compreensão, leves, você não pode pagar
pelos seus pecados. É uma dívida impagável. Mas quem morre e vai para o inferno não está pagando? Tá, mas sabe quantas prestações ele vai pagar? A eternidade. Sabe quando vai terminar de pagar? Nunca. É impagável. É impagável. Jesus ofereceu perdão ao que devia muito e ofereceu perdão ao que devia pouco. Por causa do orgulho e da dureza do coração, o que devia pouco recusou o perdão e não encontrou a salvação. Olha que coisa maluca. Jesus ofereceu perdão ao que devia muito e ao que devia pouco. O que devia muito estava quebrantado, foi salvo. O que devia pouco estava orgulhoso, rejeitou o perdão e a salvação. Querido, não deixe que isso aconteça com você. Faça como uma mulher pecadora. Arrependa-se dos seus pecados e deixe Jesus perdoar e salvar você. Para concluir, 2 frases. O maior obstáculo entre você e Deus não é o tamanho do seu pecado, mas sim o tamanho do seu orgulho. O maior obstáculo entre você e Deus não é a gravidade do seu pecado, mas a dureza do seu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.